praticamente, né? Sim, é um tamanho de um bom porte para um animal marinho, mas existem exemplares também já de portes maiores, com um tamanho um pouco maior que esse exemplar que está aí. Só os banhistas, as pessoas não precisam se preocupar em achar que vão encontrar ele beira-mar, pois é um animal de profundidade. E o ouriço do mar, aquele se encontra aqui em Santa Catarina, né? E está na beira, e aquele causa dano às pessoas. Como é que funciona aqueles espinhos do ouriço? É, isso mesmo. Existem os ouriços que são do filo do grupo Equinodermata, que fazem parte do mesmo grupo das estrelas do mar. Esses já são encontrados em Santa Catarina e principalmente em locais com rochas, próximos de paredões. Então as pessoas precisam tomar um pouco de cuidado para não enfiar, né, acabar entrando com um pé dentro de um desses buracos, porque provavelmente vão encontrar um ouriço onde vão acabar se espetando. Quer dizer, no litoral sul nós estamos livres das baratas e dos ouriços, não é isso? É, a barata ela já ocorre aqui, mas ele é um animal de profundidade. O ouriço já assim, esse vai ser, a gente já não vai encontrar por aqui. Na realidade, a barata, para quem é pescador, sabe, né? Parece uma tatuíra gigante, né? As tatuíras pertencem ao mesmo grupo. A barata do mar pertence ao filo chamado Artrópoda, cujo as tatuíras também pertencem a esse mesmo filo. Aí está a tatuíra, ó, essa miúda aí. Isso mesmo, essa pequenininha aí é a tatuíra, comum em nossas praias aqui, nas nossas areias, onde as pessoas acabam encontrando com facilidade e muitas até acabam se espetando nelas também. E os siris têm a sua variedade também, eu estou falando agora aquelas coisas que podem assustar o banhista. Sim, nós temos então, dentro desse grupo dos artrópodos, existe uma outra divisão chamada classe dos crustáceos, aonde incorpora esses grupos aí, então, esses animais que você comentou, como o siri, o caranguejo, o próprio ermitão. Um outro tipo de animal, que é os tamburutacas, que ocorre em Santa Catarina, que tem uma forma bastante exótica e diferente, que pode até mesmo assustar pela sua forma. E esse espécime aqui, com esse aspecto assustador, vocês estão vendo aí agora? Esse aí é um tipo de caranguejo também. Ele chama-se de caranguejo baioneta. O interessante dele é que ele é considerado praticamente um fóssil vivo, porque existem relatos, datações de fósseis dele desde o período cambriano, e ele ainda hoje é encontrado vivo atualmente. Também é chamado por algumas pessoas, como nome popular, como caranguejo baioneta ou caranguejo ferradura, por causa da carapaça. Bom, aqui vocês têm uma variedade enorme de siris, caranguejos de todas as proporções, lagostas. Isso é tudo da mesma família, né? Uns assustam mais, outros assustam menos, mas de qualquer maneira são parentes. Isso mesmo, nem todos pertencem à mesma família, mas como você disse, todos são parentes por causa que pertencem ao mesmo grupo. Eles são chamados de decápodos, porque apresentam 10 membros locomotores, todos eles apresentam 10 membros locomotores, né? Deca 10, pó dos pés, os 10 membros locomotores, e aí nós temos alguns exemplares que representam esse grupo. Esse grupo que vocês estão vendo aí, que são os crustáceos, é um grande grupo, um dos maiores grupos que ocorrem dentro da biodiversidade marinha. Nós temos desde o caranguejo-aranha, para as pessoas verem que atingem caranguejos de um porte extremamente grande, e existe uma espécie de caranguejo-aranha que vem do Indo-Pacífico também, do Mar do Japão, que atinge quase 3 metros de comprimento. Esse é um exemplar que não tem esse tamanho, mas também recebe o nome de caranguejo-aranha pelo seu formato de corpo. Todos os pescadores amadores vão identificar logo o nosso siri. Eu vou arriscar acertar. Esse aqui, ó. Esse é o nosso siri. Isso mesmo. Aí nós temos alguns exemplares de siris que ocorrem bastante aqui na costa do Rio Grande do Sul, que são esses dois exemplares ali, um mais escuro e um mais clarinho ali. São duas espécies diferentes e que ocorrem com bastante facilidade aqui no Rio Grande do Sul. É preciso saber, em resumo, Moisés, que o nosso siri atende pelo sobrenome de decápoda, é isso? Isso aí, apresenta 10 membros locomotores. Eu nunca havia contado, mas realmente todos eles têm 10, né? E outra coisa interessante de mostrar para o telespectador que está assistindo é como diferenciar um caranguejo de um siri. Essa aqui é uma imagem de um caranguejo. Se vocês repararem no último par de pernas locomotoras dele, é em formato pontiagudo, como os demais pés deles. Esse é um caranguejo. O siri, se vocês olharem o último par de perna dele, é em formato de remo,
porque ele é um animal que vive praticamente somente dentro da água. Então, o último par é em formato de remo para facilitar o andar dele debaixo da água, o nadar dele. Em matéria de agressividade para as pessoas, os dois são iguais. Sim, praticamente inofensivo desde que você não mexa nele, né? Porque as quelas dele, as pinças dele, isso mesmo, a garra é para isso. Tirou d'água, ele vai tentar se defender. Isso, né? Aí. E a diferença básica é essa, quer dizer, então o caranguejo tem o último par de pernas pontiagudo. Pontiagudo, e o outro tem uma espécie de uma nadadeira, uns remos ali, né? Isso mesmo, essa é a diferença. Siri em formato de remo, caranguejo pontiagudo, último par de pernas. Eu arriscaria dizer que o membro mais nobre, né, ou pelo menos mais requisitado da família dos decápodas, é a lagosta. Ah, sim. Ainda mais um dia se parar para pensar no ponto de vista comercial, né? Muita gente fala a questão de comer a lagosta, enfim. E aí nós temos um representante, então, uma espécie de lagosta, de um porte já bastante avantajado. E essa espécie aqui foi coletada a 600 metros de profundidade no Golfo de São Jorge, na Argentina. Nós já mostramos aquela concha gigante de 95 quilos, Moisés, e agora temos outras menores aqui, mas belíssimas pela sua conformação e certamente que procedentes dos mais variados mares desse nosso planeta. Isso mesmo. Aí nós estamos mostrando para os telespectadores alguns exemplos de uma divisão dos moluscos, animais de corpo mole, que se chama a classe gastrópoda. Tá? Aí são formados de conchas, os famosos caramujos, com as formas mais diversas possíveis, as cores também mais variadas e os tamanhos também mais variados. Para vocês terem uma noção da grande diversidade marinha que existe nos mares desse mundo afora. Eu vou escolher uma para você explicar melhor, que é essa aqui que me parece ser a mais atraente. A câmera vai mostrar ali. Então, aí nós temos uma espécie, que é uma espécie brasileira, que ocorre no Ceará. E é uma espécie que atinge um porte bastante grande para a espécie dela. Então, nós temos um exemplar bastante grande. Um dos pratos mais apreciados pelos gourmets são as lulas e os polvos. E muitos não sabem diferenciá-los, Moisés. Então, aí nós estamos mostrando para as pessoas, então, alguns exemplares de lulas e polvos. Aqui nós temos um polvo. E uma das características dos polvos, que os polvos são bentônicos, são de fundo de mar. Apresenta características únicas a ele, como a presença de 8 tentáculos e a parte do encéfalo dele, a parte onde contém o cérebro e os órgãos, bem desenvolvida, representando uma espécie de cabeça. Todos os polvos, sejam quais forem as suas dimensões, têm 8 tentáculos. Octópodes, isso mesmo. E apresentam também uma capacidade de visão muito boa. São um dos animais com uma das melhores capacidades de visão, muito próximas da nossa. E as lulas? As lulas já não. Essas são animais que têm como característica o nado. São de regiões plantônicas, de nadar. São ótimos nadadores e já apresentam uma diferença, até mesmo na quantidade de membros. As lulas apresentam igualmente os 8 tentáculos, porém apresentam 2 braços, que há uma diferença dentro da biologia de braço para tentáculo. Então apresenta 10 membros, as lulas, e os polvos apresentam somente 8. As diferenças são evidentes. O biólogo pode mostrá-las, mas no sabor são incomparáveis, são iguais, né? Para quem gosta desse tipo de prato, é um prato bastante exótico e também bastante usado na nossa culinária aqui no sul, nos litorais, né? Os restaurantes litorâneos que trabalham com essa questão dos frutos do mar. Perfeito. E finalmente as estrelas do mar, que têm inspirado aí tantos poetas, né? Músicas, poesias, porque de fato é uma das espécies mais belas dos nossos oceanos, né? Isso mesmo, pertence ao grupo então Equinodermata, as estrelas do mar, e são organismos bastante atrativos, com cores diversas formas, e são muito interessantes, porque esse grupo Equinodermata, das estrelas do mar, não são formados